Peço a proteção de Deus em mim e em nome de todos nós para esta 17ª sessão ordinária e administrativa deste Tribunal de Contas. Cumprimento a todos os presentes, a começar por Vossa Excelência, eminente decano, que recebe neste cumprimento já o início das homenagens que lhe serão prestadas. Lúcio Albuquerque, Vossa Excelência, que terá a responsabilidade de sucedê-lo, Conselheiro Júlio Cabral, cumprimento aos conselheiros em ordem de tempo, Miquiles, Júlio Pinheiro, Érico Desterro, algum auditor convocado? Não. E o conselheiro Ari, que já nos avisou dos seus transtornos costumeiros no trânsito, já que mora longe. Permitam-me 2 registros especiais. Um, a Vossa Excelência, querido procurador, doutor Ivanildo Santana Bragança, que honra essa corte na Procuradoria, e a mim como amigo, e com essa palavra em maiúsculo registro a presença do doutor Antônio Ribeiro da Costa Filho, meu amigo, há mais de 50 anos, parece mentira. O Chico Preto, que esse é o 4º, ele é o 3º, o filho dele é o 4º. Primeiro era o sócio do pai dele, que lhe emprestou o apelido ao pai, veio para o filho e agora para o neto do sócio do Chico Preto original. É mentira? Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão. Submeto a Vossa Excelência a apreciação das atas anteriores. Dou por aprovadas pela manifestação. O expediente é muito pequeno, um deles tem até de memória, que o conselheiro Cabral até espantou-se. O Tribunal de Contas da União me convidando, né, como presidente, para apreciar as contas do governo, conselheiro Lúcio, da Presidente da República, dia 28, quando Vossa Excelência estará apresentando as nossas, eu me declarei impedido por tal razão. Aí a planície não se queda diante ao plenário, ela se eleva. E ainda, conselheiro Érico, agora destinado a Vossa Excelência já da presidência da Escola Superior de Magistratura, para o primeiro fórum, e aí não a Vossa Excelência, de saúde mental. Vocês podem designar um colega doido, nosso, não é? Para os dias 22 e 23, a partir das 15 horas. Tem muitos pretendentes, de confesso. Conselheiro Cabral, alguma sugestão? Eu, se nós estivéssemos em viagem, iria. Mas não pretendente. Eu estarei já no outro médico nessa data. Obrigado, viu, presidente? Esse é um assunto sério, o conselheiro Érico levantou e trouxemos psicólogos e psiquiatras para cá e, graças a Deus, estão mais mansos. Indicações e propostas. Aproveito só para registrar que nós teremos a apreciação em sessão desta corte, que terá caráter, né, da importância que merece, do eminente relator, Lúcio Albuquerque, das contas do governador, dia 28, conselheiro Lúcio. 28. Isso é até... Presidente, eu gostaria de fazer um registro do aniversário do doutor Xerez, pediatra, conhecido aqui no... Meu tio, Paulo Xerez. Paulo Xerez, pelos seus 80 anos. Brabo, Paulo Xerez. 80 anos que transcorre hoje, gostaria que registrasse. Eu gostaria de levar em mão, doutor Sérgio, senhor presidente, registro. Eu também queria fazer um registro. Hoje também está completando mais um ano de vida a desembargadora Socorro Guedes, presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral. E eu gostaria que o pleno remetesse os votos de felicitações, para Sua Excelência, desejando muito doutor Sérgio êxito na nova na nova missão de presidir o TRE.
Pois não. Então, eu irmano-me, e todos o fazem, doutor Sérgio providenciará, doutor Paulo, há necessidade de ser hoje ainda, que tem uma missa às 19h30, o sobrinho não estará presente, meu filho representará a nossa família, lá na Nossa Senhora de Sameiro, na Ponta Negra. Comunico ao plenário que achei por bem ceder o auditório desta casa para o alto comando da Polícia Militar em suas preparatórias para a Copa, nos dias 21 e 22 pela manhã e à tarde. Uma reunião de comando mesmo desse evento mundialmente importante, que tem dado uma visibilidade muito grande ao Brasil, e a janela está aberta e com muitas preocupações de todos nós sobre como mostraremos o país. Distribuição por sorteio. Número 2, Júlio Cabral. Por enquanto, daqui a pouco é um. Júlio Pinheiro, número 1. Professor Érico, perdão, conselheiro Érico, número 4. Ari Moutinho Junho, 6, meia dúzia. Yara Santos, número 5. Auditor Mário Filho, número 3. Auditor Alípio, número 7. Adiados. Eminente conselheiro Cabral. Excelência, Processo. tem uma vista do conselheiro Ari Moutinho. Perfeito. Eu estava dando um tempo para sua abertura nesse polenguinho. 2135, 2012, relator. Ele devolveu Sem manifestação. Então, vou dar por aprovado o voto que concede provimento parcial, no sentido de excluir glosa ao voto. Provimento parcial. Mérito mantido. Eminente conselheiro Pinheiro, vosso voto na pauta dos adiados inicial é o número 2063. Dou por aprovados. Excelência, eu peço perdão. Eu fui alertado pela... Eu passei batido na hora das indicações e propostas e eu tenho que retirar de pauta 2 processos. Eu fiz a taquigrafia. É este, infelizmente, o primeiro Desconsidere-se a votação do 2135. Não, eu vou retirar de pauta, excelência. Desconsidere-se a votação. Desconsidere, perfeito. E o outro, para retirar de pauta... Mas não tem de adiados mais. Tem pauta? Na ordinária. Deixe chegar a ordinária. Deixe chegar a ordinária. É só isso. Obrigado. Conselheiro Pinheiro, ainda em adiados. Tem inúmeras vistas. Por ordem, aos conselheiros Miquiles, Érico e Cabral. Processo 2063-2011. Prestação de contas, João Amorim, prefeito de Canutama, 2010. Excelência, o meu destaque está retirado. Seguindo ao doutor Érico, o próximo destaque é do conselheiro Raimundo Miquiles. O meu voto visto também foi disponibilizado. Já foi disponibilizado, ele Certo, propõe a regularidade com ressalvas, eu vou Eu ouvi-los. estou propondo, depois de examinar bem o processo, né, cheguei à conclusão de que a comissão de inspeção não tinha razão em relação ao gasto de pessoal, que ela entendeu que havia ultrapassado o limite. Sim. Né, e fazendo um cálculo desse valor, cheguei à conclusão de que o gasto de pessoal, na verdade, foi na ordem de 53,14% da receita corrente líquida. E mais R$ 517.071,34, que corresponde a 3,22%, que é o gasto do Legislativo. E
Também outra questão seria o parcelamento do INSS, que a comissão entendeu que seria irregular, e estou transcrevendo aqui várias decisões, processo. Então, meu voto é pela emissão de parecer prévio, recomendando ao Legislativo Municipal de Canutama que aprove com ressalvas a prestação de contas do exercício de 2010 do prefeito municipal de Canutama, senhor João Osivaldo Batista de Amorim, na função de agente político à época. E julgue regular com ressalvas também a prestação de contas na função de ordenador de despesa à época também. E que seja enviado cópias autenticadas da informação, da DICAME e do parecer do Ministério Público ao gestor para que tome conhecimento das recomendações que constam da informação e do parecer ministerial. Harmonizado com o relator, a observação do destaque Raimundo Miquiles. Presidente, eu vou ouvir ainda os outros destaques. Sim, conselheiro Érico. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Na realidade, meu destaque era para acrescentar uma multa, mas manter a irregularidade das contas, como pede o conselheiro Júlio Pinheiro. Só que eu prestei aqui atenção ao relato do conselheiro Miquiles e estou acabando por me convencer de que acredito que estas contas possam ser julgadas regulares com ressalvas. Só que eu entendo também que, por conta de algumas impropriedades, inclusive o atraso do ACP, eu sei que não é o caso do conselheiro Júlio Pinheiro, mas eu incluo aí também, eu acho que cabe uma aplicação de uma multa. E, portanto, o meu voto seria no sentido da regularidade com ressalvas. Nesse ponto eu acompanho o conselheiro Miquiles. E aplicação de multa? Mas a aplicação de uma multa de R$4.000. Esse é o meu voto. Os 3 votos, suprimido Cabral, Miquiles e Érico harmônicos, regular, ressalvas, recomendações de multa 4.000. O que diz o relator? Senhor presidente, eu disponibilizei meu voto do sistema e é de conhecimento de todos. E eu gostaria de fazer algumas ponderações acerca daquilo que foi colocado. Na verdade, esse processo já teve várias discussões, inclusive teve sustentação oral. Eu até devo reconhecer que a Prefeitura de Canutama, aliás, a única que apresentou as contas via eletrônica, quando todas já deveriam ter apresentado, pelo que eu tive de informações, e aqui o prefeito, inclusive, está presente. Quero reconhecer o esforço que o prefeito vem fazendo para cumprir o seu mistério de apresentar as contas ao tribunal. E eu havia proposto um voto pela irregularidade, vou rever minha posição, não só em função do que me foi apresentado em termos de memorial. Eu estive lendo o memorial, revendo e revi algumas posições, e para que nós possamos ter um desfecho definitivo desses autos, eu vou ficar no meio termo, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Eu vou concordar no mérito pela regularidade com ressalvas e, em função de algumas situações que já foram colocadas aqui nos autos, aplicar a multa sugerida pelo conselheiro Érico, obviamente excetuando aí o enquadramento do ACP. Como voto. Eu só indago ao eminentes conselheiros Érico e Miquiles e Érico, pela ordem. Além dos 4.000, o senhor... conjunto da obra, conjunto da obra. Eu estou propondo... Pacificado, conselheiro Miquiles? Sou contra a multa. Coloque em votação, Excelência. Excelência, eu gostaria também de me pronunciar antes da votação. É uma honra ouvi-lo, conselheiro Arimoutinho. Muito obrigado, presidente. Eu tive a oportunidade também de analisar os autos e ter acesso ao memorial da Prefeitura de Canutama. E realmente entendo, como o conselheiro Érico muito bem posicionou, que depois revisto pelo eminente relator Júlio Pinheiro,
eu acho que, harmonicamente, pelo conjunto da obra, há um equilíbrio com R$ 4.000. Agora fica a questão conceitual. ACP, multa-se, não multa-se, mas eu entendo, senhor presidente, que esta multa ela é abrangente e exclusória ao mesmo tempo. Ela contempla todas as possíveis anomalias que possam estar nos autos. Então, eu voto também no mesmo sentido do conselheiro Érico, com a multa de R$ 4.000, mas pela regularidade com ressalvas. Bem, temos então um voto, exceto do conselheiro Miquiles, que não aplica multa. Todos os demais manifestam-se pela regularidade com ressalva a recomendações e uma aplicação de uma multa de 4.000 que será detalhada. Decano, Excelência, eu acompanho. Não, eu vou submeter a votos. Vossa Excelência pode, se Vossa Excelência era participante da... Pode falar com a conselheira. Eu retirei o destaque realmente, mas eu acompanho o destaque do conselheiro Miquiles. Sem multa. Caso específico, sem multa nenhuma. A votos. Decano, processo tem a sua inicial. Fico com o voto do conselheiro Érico. Legalidade para aplicação de multa. Não há mais necessidade de colher outros votos, porque são harmônicos. Decano, Pinheiro, Érico e o conselheiro Ari. E são destoantes da multa os conselheiros Júlio Cabral e Raimundo Miquiles. Proclamo, por maioria de votos, regular, ressalva recomendações, aplicação multa 4.000. Permitam, ao proclamar, dizer do meu entendimento que fiquei muito satisfeito com a inteligência do voto vencedor, porque todas as vezes em que a aritmética é ferida na aplicação do ACP e que fere o limite da irregularidade sendo regular, a mim fere o meu conceito de números. Exemplo, a menor multa pela irregularidade é cerca de R$ 7.000. E a multa regularidade com a ACP de 12 meses são cerca de 13, quase o dobro. Eu achei inteligentíssimo. Gostaria que isso fosse cristalizado em homenagem aos números e aos conceitos, ou seja, formasse um conceito de valor para isso. Seguindo-se. Conselheiro Pinheiro, mais algum processo? Já há dos adiados. Eminente conselheiro Érico Desterro, processo vosso é o 5.793 de 2013. Senhor presidente, já o voto, eu gostaria de ouvir o destaque do conselheiro Raimundo Miquiles. Vossa Excelência está impedido. Ah, não, desculpe. É outro filho, é o Mário. O meu voto também foi disponibilizado e eu estou concordando com o relator, até porque nos autos não se encontra o ato de concessão da pensão em favor da senhora Enide Negreiros dos Santos. Por isso eu estou acompanhando o relator, negar provimento, mantendo na integralidade a decisão 258/2013 do processo 1346/2012 e estou sugerindo que se determine ao órgão previdenciário do município de São Paulo de Olivença que remeta a esta Cor de Contas o ato concessório de pensão em favor da senhora Enide Negreiros dos Santos. Sem suspensão, como diz o eminente relator, do pagamento do benefício hora efetuado. Pacificado. Posso dar por aprovado? Tranquilo. Está aprovado. No próximo processo, aí sim, estou impedido. Tenho a honra de passar a presidência ao conselheiro Arimoutinho Junho. O relato é do conselheiro, na condição de conselheiro, Mário Filho. Recebo a presidência do eminente presidente José Cláudio Souza Filho e passo a palavra ao eminente relator, conselheiro convocado, Mário Filho. Bom dia a todos. E tratam esses autos de uma representação oferecida pelo Ministério Público de Contas, pela procuradora Edissandra Monteiro Freire, em face da Secretaria de Estado da Saúde para apurar
possíveis irregularidades nos contratos de número 28 de 2009 e 29 de 2009 e seus respectivos termos aditivos celebrados entre a citada secretaria e cooperativas médicas. Na representação, a procuradora entendeu que estaria havendo burla ao concurso público com a contratação indireta de médicos por intermédio dessas cooperativas médicas. O conselheiro Miquiles proferiu voto vista, no qual considerou que os serviços prestados por essas cooperativas teriam caráter complementar e no sentido de melhorar os serviços prestados pelo Estado. E propôs, antes de qualquer apreciação do mérito dos contratos, que fosse feita uma diligência no sentido de verificar se os chefes dos poderes executivo e legislativo foram informados a respeito da necessidade de realização de concurso público para a contratação de médicos. Acatei a sugestão do conselheiro Miquiles e procedi à diligência. E me foi informado que o chefe do Poder Executivo, o governador do Estado, foi informado da necessidade de realização do concurso público pelo secretário estadual de Saúde. Outra informação que obtive é que em fevereiro deste ano foi publicado o edital de concurso público para a contratação de médicos no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde. Com a devida vênia, tem entendimento diferente do conselheiro Miquiles. Entendo que não se trata de serviços complementares. A saúde é atividade fim do Estado e, portanto, o meu voto nesta representação é no sentido de julgá-la procedente e ilegais os contratos de número 29 de 2009 e 28 de 2009. E a providência a ser tomada, neste caso, é notificar o atual secretário de Estado de Saúde para que, junto ao governador do Estado, promova todos os procedimentos necessários à nomeação e posse dos candidatos aprovados no mencionado concurso, cujo edital foi publicado em fevereiro deste ano. E, tão logo que estes candidatos sejam nomeados e empossados, que sejam encerrados os referidos contratos, sejam rescindidos, de forma a evitar a descontinuidade da prestação de serviços públicos de saúde pelo Estado. Esta é a minha manifestação. Com a palavra, o eminente conselheiro Raimundo Miquiles. Estou observando aqui também que nós estamos julgando ilegal o contrato 28 de 2009. Ocorre que a prestação de contas do exercício de 2009 já foi apreciada pelo tribunal. Me parece que seria de bom alvitre que se excluísse aqui o contrato, né, do julgamento, porque ele já teve reflexo lá nas contas de 2009. E também quanto à notificação do atual secretário de Saúde, por que não notificar o governador do Estado para que promova, adote esses procedimentos de realização do concurso? O edital foi publicado, já como Vossa Excelência está falando, só que ele foi adiado para o mês de agosto, porque ele é um concurso de âmbito estadual, nacional, mas que será realizado também no interior do Estado, e pelo que eu ouvi na Rádio Difusora. Que fala no momento dizendo que quem preside é o conselheiro Lúcio, que o conselheiro também está impedido. Eu também estou estou dizendo que eu ouvi na Rádio Difusora a notícia de que o concurso estava suspenso por causa da enchente
E então todos os locais onde seriam realizadas as provas estavam sendo ocupados pelas pessoas que tinham sido desabrigadas. Então, eu acho que a medida é correta, até porque nós vamos manter os contratos. Agora, só que considerar ilegal esses aditivos aí, essa ilegalidade teria reflexo na prestação de contas. Então, me parece que nós vamos considerar ilegal, as despesas vão continuar sendo pagas e, consequentemente, terá reflexo na prestação de contas. Então, me parece que a melhor saída aí seria nós apreciarmos a legalidade desses contratos e recomendar ao governador, não ao secretário de saúde, porque ele não tem autonomia para decidir sobre a realização do concurso. Aliás, já está sendo o procedimento. Então, o meu voto é nesse sentido. Que sejam considerados legais os aditivos ao contrato 28/2009. Então, Vossa Excelência, o relator já... o voto do vice-conselheiro Miquiles e que propõe a situação de direito de Vossa Excelência. Vossa Excelência considera ilegal o contrato, seus aditivos, e o conselheiro Miquiles ilegal. Propõe a legalidade. Vossa Excelência encampa ou mantém o seu ponto de vista? Eu mantenho o meu ponto de vista. Tá certo. Também com Vossa Excelência, no caso, quer notificar o secretário de Saúde. O conselheiro Miquiles, a sessão notificado o governador do Estado. Vossa Excelência mantém o ponto de vista? E da mesma forma. Então eu vou colocar em discussão. Não há quem queira discutir, eu colher os votos. Conselheiro Júlio Cabral. Com o relator, Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Não, desculpe. Eu entendo, senhor presidente, em sessão, exatamente como o conselheiro Raimundo Miquiles, neste episódio. Por quê? Há uma representação contra dois contratos, os contratos não estão sendo apreciados pelo tribunal, neste momento, então nós vamos julgar ilegais os contratos numa representação sem estar examinando os contratos, julgando ilegais dois contratos da Secretaria de Estado da Saúde com a Cooperativa dos Ortopedistas e a Cooperativa Médica de Clínicos e Pediatras do Amazonas, que praticamente administram todos os hospitais, quer dizer, tocam todos os hospitais públicos nessas duas especialidades. Ao julgar ilegal, se isso não tiver consequência, não dá em nada. Como disse o conselheiro Miquiles, se nós estamos julgando ilegal o contrato, ou ilegais os contratos, nós temos que determinar a devolução de valores, multa para o secretário, ou, no mínimo, que se pare agora com a execução do contrato. Não tem cabimento simplesmente dizer o contrato é ilegal e um dia a gente resolve o problema. Eu não vejo nem por que razão nós vamos julgar esses contratos ilegais. Até o momento, esses contratos são de 2009, do ano de 2009. Até o momento, é como o Estado tem administrado os hospitais públicos, através das cooperativas médicas. Esta não é a melhor solução, ou não é a solução constitucional. Nós estamos discutindo isso há algum tempo, e não é que não devamos pugnar pela realização do concurso público, devemos, mas simplesmente, neste momento, dizer que o contrato é ilegal, por dizer que o contrato é ilegal, nós temos que, primeiramente, viabilizar a atividade médica no Estado e discutir isso de forma mais ampla. Não é com base numa representação do Ministério Público junto ao tribunal, que agora nós vamos considerar que a atividade das cooperativas médicas é uma atividade ilegal no poder público. Não me convenci ainda disso. Não me convenço ainda que essa é uma atividade ilegal, ou esse tipo de contratação é ilegal. Não me convenço. A despeito de entender, claro, que a atividade médica pública é uma atividade fim
do Estado, essencial do Estado, e que ele deve prover, na medida do possível, os cargos mediante concurso público. Mas todos nós acompanhamos a dificuldade que é, Brasil afora, de fazer contratações de médico para a atividade pública. Então, acho que essa solução não é a solução adequada nesse momento e voto exatamente nos termos em que votou o conselheiro Raimundo Miquiles. O conselheiro Mário está funcionando como conselheiro convocado. Então, há quórum suficiente para que possamos decidir, porque votou o conselheiro Júlio Cabral, o conselheiro Miquiles, o conselheiro Érico e o conselheiro Mário. Então, eu, no caso, como presidente, eu vou desempatar. Não. Sim, está certo. Vou empatar também, do mesmo voto de Vossa Excelência e o conselheiro Érico. Né? Então, são legais os contratos e quem deve ser notificado é o governador do Estado do Amazonas. Voto divergente, evidentemente, empatando com o conselheiro Miquiles e o conselheiro Érico. Vou aprender, Vossa Excelência. Recebo o voto da direita. Interessante, até para abrir um sorriso, que até quando Vossa Excelência concorda, quando a atalaia de cima, o Ed pensa que é não. Prosseguindo. Essa é a proximidade aqui. Estão impedidos os conselheiros Ari Moutinho e conselheiro Júlio Pinheiro. Este voto é na condição de auditor. O processo é o 1653 de 2013. Não se manifestou a eminente auditora Yara Santos no processo, embora sinalizou. Deve ser como conselheira convocada. É como conselheira. Erro nosso. Agradecido a correção, aceito. Vossa Excelência. Está mantido o voto, né? Sim, está mantido o voto. Entrei em entendimento com a revisora, apesar dela não ter se manifestado por escrito, no sentido de que os embargos de declaração devem ter provimento. Essa é a minha proposta de voto. Provimento parcial. Mas no voto em que é José Maria Freitas Silva Júnior, ex-prefeito de Benjamin, 2009. Dou por aprovado. Pauta dos ordinários. 2 julgamentos. Eminente conselheiro decano Lúcio Albuquerque. O primeiro processo é vosso, é o 10.051, contas de Francisco Costa dos Santos, Carauari, 2011. Há destaque do conselheiro Raimundo Miquiles. Presidente, nesse processo, eu estou pedindo, evidentemente, que as contas sejam irregulares. A única divergência com o conselheiro Miquiles é contra a famosa aplicação de multas, que Sua Excelência quer aplicar, evidentemente, com base na resolução que já foi revogada por esta Corte de Contas. A divergência é somente isso. Bem, o meu voto de destaque foi disponibilizado também, e eu gostaria de lembrar ao conselheiro que a resolução que trata do ACP, que nós estamos propondo a multa, com base na resolução, ela só foi revogada em 2012, as contas são de 2011. E por isso eu estou propondo a multa com base na resolução do regimento interno, que foi alterado pela resolução de 2009. Então, essa a minha posição. Há uma glosa, né? Que é isso? Não, a briga não é essa. A discussão. A glosa está mantida? Não, a discussão é apenas quanto da multa. O valor aritmético. Mas tem dois. Aquela história da nova e da antiga. Bem, essa matéria está praticamente pacificada, mas vou submeter a votos. Ao mérito harmônico. A aritmética, a divergência quanto à data da aplicação, o valor da multa em função da data. Conselheiro Miquiles pela data que estava em vigor e o conselheiro Lúcio pela atualização.
Ouço Vossa Excelência, conselheiro Cabral. Voto. O senhor vota com a velha ou com a nova, a multa? Vossa Excelência, Nova. conselheiro Pinheiro. Nem a nova, nem a velha. Sem multa, Excelência, do ACP. Mas me parece que aqui não tem só a CP, hein? Tem a outra. Concordando com o voto do relator, exceto a do ACP. Perfeito. Já conhecida, conselheiro Érico. Com o relator integralmente. Conselheiro Arimoutinho Júnior. Uma multa nova, Excelência. Por maioria, prevalece o voto Lúcio Albuquerque, que dá as contas irregulares, glosa e multas. Isso, conselheiro. Decano, confirma a proclamação? Sim. Ratificada. Ainda, Vossa Excelência, prestação de Ângela Neves Bubol. Nesse processo, eu proponho a regularidade das contas com ressalvas e aplico a multa à responsável, senhora Ângela Neves Bubol de Lima, no valor de R$4.000. E onde está o conselheiro Érico? E do conselheiro Miquiles. Conselheiro Miquiles. Conselheiro Miquiles, a prevalência é vossa. O fundamento da multa sugerida pelo relator é o artigo 53, parágrafo único da lei orgânica do tribunal, que ela foi alterada somente em 2013. E as contas são de 2012, considerando que estas regras estão dentro do capítulo 5, intitulado das multas e sanções, necessário concluir que elas têm natureza penal e, portanto, devem ser aplicadas a julgamentos de prestações de contas, da aplicação de recursos ocorrida a partir da data da publicação da Lei Complementar 114 de 2013, ou seja, 23/1/2013. Já que, como apresentar linhas acima, o previsto na Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, 55, em interpretação a contrassenso, é vedada a retroatividade da lei penal mais severa. E, por isso, eu estou propondo a regularidade das contas, concordando com o relator, regularidades com ressalvas, mas sem aplicação de multa. Irregularidade sem multa, o voto visto a Raimundo Miquiles. Conselheiro Érico, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores conselheiros, o voto do eminente conselheiro Lúcio é no sentido da regularidade com ressalvas e aplicação de uma multa de R$4.000 por este fundamento discutido pelo conselheiro Raimundo Miquiles. Devo deixar claro que eu discordo desse raciocínio desenvolvido pelo conselheiro Raimundo, respeito, mas discordo. Acho que o tribunal pode imediatamente aplicar as multas, como já temos aqui definido. Mas a minha questão não é esta, e eu não estou impugnando o entendimento do eminente relator por esta razão, é por outra. É porque eu entendo que as contas merecem um julgamento pela irregularidade. O conjunto da obra, da gestão desta fundação, na minha análise, leva à irregularidade das contas e não à regularidade com ressalvas. Já por outras oportunidades, o tribunal tem feito ressalvas nas contas desta fundação. Aqui, embora não tenha sido discutido no voto, mas é uma fundação, inclusive foi extinta, porque não tinha nem quadro de pessoal praticamente, era baseada apenas em cargos comissionados, e boa parte dos problemas desta gestão estão impactando a atual situação da escola de Serviço Público Municipal. Esse contrato, por exemplo, com a Unisol ainda não está concluído e os
e os alunos, os estudantes, os mestrandos têm problemas aqui. Não é mestrando, não, é mestrado stricto sensu. Melhor dizendo, lato sensu. Mestrado lato sensu, especialização. Até hoje tem problemas por conta do mau planejamento deste contrato com a Unisol. De tal forma que o meu voto é no sentido de que as contas sejam julgadas irregulares e que seja aplicada uma multa no valor total de R$ 10.960,31. Ainda em discussão. Relembro que o conselheiro decano aponta no mérito e acompanhado pelo conselheiro Miquiles pela regularidade. O decano aplica uma multa. O conselheiro Miquiles, no seu voto, não aplica multa. O conselheiro Érico amplia a multa e estipula uma multa de 8.768, conselheiro Érico, e o mérito à irregularidade. 10 mil e tanto. 10 mil Perfeito. A outra de 2.000 e tal não havia ainda. Muito obrigado. Em discussão. Lembro que nós temos 2 votos pela regularidade, 1 voto pela irregularidade e discordância aritmética quanto aos valores. Vossa Excelência, eminente conselheiro Lúcio Albuquerque, nosso decano. Mantém meu ponto de vista. Ah, perfeito. Perfeito. Entendo que as irregularidades, que tiram umas falhas. O futuro decano Júlio Cabral, o que diz? Para o erário municipal, Perfeito. não trouxeram prejuízo. Não houve alcance, não houve desvio de dinheiro. Conselheiro Cabral. Excelência, eu fiquei convencido com a explanação e o voto do conselheiro Érico. Justamente por isso eu acompanho o conselheiro Érico. Conselheiro Pinheiro. Relator, Excelência. Conselheiro Ari. O eminente decano, conselheiro Lúcio, nosso relator. Então, entendo que o tribunal votou pela regularidade, com recomendações e ressalva, aplicação de multa de R$ 4.000, por maioria. Proclamo. Júlio Cabral, Vossa Excelência, 10.113. Prestação de contas da Câmara Municipal em Vila 2012. José Elinelson Simões Bastos. 3 destaques. Excelência, já me comunicou o conselheiro Érico que o destaque dele foi retirado. Exatamente. Por ele próprio. Então, permanece apenas o conselheiro Miquiri, já que o conselheiro Pinheiro é a posição do ACP. É ACP, o Pinheiro. Então, eu ouviria o conselheiro Miquiles. O conselheiro Miquiles, ele pede para alterar as multas para o valor antigo, acho que é matéria já vista nessa casa ainda hoje, e exclui a multa do relatório de gestão fiscal, Excelência. Então, o meu voto, já que o conselheiro Miquiles ainda não se pronunciou, está mantido, qualquer que seja eu vou o tentar destaque. Vossa Excelência são harmônicos quanto ao mérito, irregulares e glosa. São divergentes na aplicação de problema da mesma data, multas antigas, multas atuais. É isso, conselheiro Miquiles? O meu problema é só o mérito que nós só estamos... o valor das multas e a retirada da multa do relatório de gestão fiscal. Sim, o mérito é o mesmo? O mérito, Vossa Excelência... Com o relator. Tá bom. Então, harmonizado quanto ao mérito, o voto, a discordância é aritmética, com detalhamento que há a exclusão do conselheiro Miquiles para o relatório de execução fiscal. Então, quanto ao mérito, aprovado o voto do relator, unânime. Quanto às multas, já há prevalência, nesta sessão, do valor atual, ou seja, o valor proposto pelo relator. A discussão tende-se apenas à exclusão da multa solicitada pelo conselheiro Miquiles do relatório de gestão fiscal. O relator mantém sua posição, o decano inicia a votação. Com a multa do relatório de fiscal... Com o relator. O relator manteve. Eu sou com o relator. Perfeito. E Vossa Excelência, conselheiro Pinheiro? É só relatório fiscal a discussão. Eu sou contra a aplicação do... O senhor é com o relator pela nova ou pela
antiga. Não, pela não aplicação da entrega da relatória fiscal. Perfeito. Eu sou a favor da execução orçamentária. Gestão fiscal em tela, 2-2. Conselheiro Érico. Com o relator. Aplicação de multa, 3-2. Com o relator. 4-2, maioria. Prevalece voto Júlio Cabral neste processo. Ainda, Vossa Excelência, conselheiro Júlio Cabral, que sempre me mereceu o maior carinho há décadas. A recíproca é completamente verdadeira, Excelência. 10.155 de 2013. Prestação de contas de Maurício Carlos Lima, Câmara Municipal do Ipixuna, 2012. Destaque, Raimundo Miquiles. É só sobre valor de multa, né, conselheiro Miquiles? Mérito é igual. E Pinheiro sempre pela não aplicabilidade de multa no ACP. Não vejo polêmica. Posso proclamar o voto? Excelência, não tem um Qual é o destaque do processo? conselheiro Érico aí, não? Não, não me consta. Qual é o processo? 10.155. 2013. Contas de Ipixuna. O voto do relator irregular, multas. Excelência, deixa eu ler um pouquinho aqui para clarear um pouco. O processo é o 101, aliás, 10.155, é isso? 2013, Ipixuna, 2012. Certo. O destaque, não há destaque, perdão, não há destaque para o conselheiro Érico, desculpa. Então, o meu voto é contas irregulares, multa de 13 mil pelo atraso da CP, multa de 11 mil por diversa impropriedade, recomendações e demais providências. O destaque do conselheiro Júlio Pinheiro, já sabemos, é a CP, e o do conselheiro Raimundo Miquiles alterar as multas ao valor antigo. Creio que é uma questão pacificada. Entendo como tal e peço que o plenário me permita dar por aprovado. O faço. Agora, tem uma defesa oral? Não, Júlio Cabral ainda. Recurso de revisão de Antônio Correia, aposentado. Destaque, Érico Desterro. Excelência, deixa eu clarear um pouquinho aqui. Vossa Excelência Então, dá o processo provimento. 1158, 2014, recurso de revisão interposto pelo senhor Antônio Correia de Freitas, aposentado, não é? E o meu voto é dando provimento total, no sentido de convalidar o ato aposentatório, a fim de que seja incluída a gratificação de risco de vida nos proventos do interessado. E vale lembrar que a possibilidade de convalidar o ato e, ao mesmo tempo, reconhecer a legalidade do mesmo, encontra amparo no artigo 5º, inciso 6º, linha A, da Resolução número 9 de 2009, com a nova redação dada pela Resolução número 32 de 2012, deste tribunal. E há um precedente, Excelência, o processo número 6353 de 2013, um recurso de revisão de minha relatoria, julgado na 7ª sessão ordinária, também nesse sentido e aprovado. E o destaque do conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva é negar provimento, mantendo a decisão recorrida inclinada à legalidade do ato aposentatório. Este é o meu voto, Excelência. Discussão. Vossa Excelência, conselheiro Érico. Meu voto também está posto. É pelo não provimento, pelo não conhecimento, ou pelo não provimento, tendo em vista que a decisão é pela legalidade e registro da aposentadoria. Pela Legalidade. Vossa Excelência. Não, Então Excelência, a decisão original é pela legalidade e registro. Perfeito. Do ato. Né? Que fique claro, nós não estamos aqui mudando a decisão para tornar ilegal. Não é isto. É para manter a decisão da Câmara, que foi pela legalidade e registro.
Agora, o que está acontecendo aqui é que ele, via Tribunal de Contas, pleiteia a inclusão de uma gratificação de risco de vida. E eu tenho insistido que não compete ao Tribunal de Contas esta atividade. Não cabe ao Tribunal de Contas determinar a inclusão de gratificação do risco de vida. E, portanto, entendo que a decisão proferida pela Câmara está correta e merece ser mantida. Conselheiro Érico, eu queria que Vossa Excelência me permitisse, para contribuir, que o procurador, graças a Deus, está presente, que funcionou no processo, e hoje é o nosso procurador-geral, doutor Evanildo Santana Bragança. Ele tem uma observação a fazer. Vossa Excelência permite? Não é questão nem de eu permitir. Eu teria um imenso prazer em ouvi-lo, mas não cabe a mim permitir. Ele tem voz na sessão e falará, independentemente de eu permitir. Mas será um imenso prazer ouvi-lo. Obrigado, Excelência. Teremos. Esses casos foram mais ou menos pacificados nas duas câmaras, no período em que Vossa Excelência era presidente do tribunal, Graças. Em que havia muita discussão sobre como o tribunal faria em relação às parcelas a mais, quando o ato em si é legal. O ato não tem defeito, o servidor preenche os requisitos todos, mas algumas parcelas que eram devidas ficaram de fora. Durante muito tempo, as câmaras simplesmente orientavam o servidor a pedir diretamente ao Instituto Previdenciário, Manaus Prev, Amazon Prev ou no interior, essas parcelas. Só esse ano eu já peguei 4 casos em que os servidores, com decisões deste modo, foram à Amazon Prev, por exemplo, e a Amazon Prev negou a incorporação. Ou seja, então o que eles estão fazendo? Mas antes disso, porque o tribunal antevia que algo semelhante aconteceria, ou já tinha acontecido em outros casos, ambas as câmaras tinham entendido que, em vez de simplesmente abrir a possibilidade de o servidor ir lá requerer, que ela ou recomendava, a Câmara recomendava, ou determinava um prazo para que a administração viesse incluir a parcela. Ou vir dizer, não, eu discordo, eu acho que não é devido, eu não vou incluir. Então, o julgamento sempre foi pela legalidade do ato, quanto aos fundamentos da aposentação, porque requisitos constitucionais estavam presentes, exceto aquele pequeno aspecto em relação a uma parcela a mais dos proventos. Pequeno em termos 20%. Financeiros, né? Porque são R$30 da gratificação de localidade, R$97 da gratificação de risco de vida, R$300 da produtividade de Manaus, variando, pequenos para nós, porque R$30 pagam a conta de luz de muita gente por aí. Então, como as instituições previdenciárias se recusam a incorporar parcelas que o tribunal tem entendido como devidas, inclusive muitos recursos, o entendimento foi de que o tribunal julga legal, como voto do relator, como voto anterior já presente nos autos, mas, em vez de simplesmente dar ao servidor a possibilidade de ir lá buscar a parcela, o tribunal já diz para a instituição previdenciária que entende que aquela parcela é devida e que ela tem um prazo a recolher. Foi uma técnica empírica, resultante da realidade dos fatos, porque as instituições previdenciárias, para tirar uma parcela, são um espetáculo quando o tribunal manda, mas para conceder o que é devido, é uma dificuldade sem tamanho. Então, foi o meio que o tribunal encontrou para obrigar ao cumprimento da disposição constitucional. Ele julga legal e diz, você tem um prazo de 60 dias ou 90 dias, isso aí varia, para incorporar aquilo que o tribunal entende devido. Né? Já aconteceu casos em que a instituição volta, ainda numa fase de contraditório, porque há relatores que ainda respeitam os artigos 34 e 36, essa interpretação dos artigos 34 a 36 da Lei 24/23, e dão um prazo antes. E ela vem, não, eu não concordo, eu acho que não, a parcela tinha caráter temporário é paga para todo mundo, indistintamente, não tem um critério como a produtividade do tribunal tem, de metas de produção, de prazos, de tempo de serviço dedicado àquela produção, mas não tem critério nenhum. São pagas indistintamente, basta ser professor fora de Manaus para receber localidade, basta trabalhar na Suzan, inclusive na atividade meio para receber risco de vida, a vida inteira, e o risco de vida está presente. Eu estou lá trabalhando no escritório na Suzan e de repente me chega um médico que estava mexendo com um doente contaminado lá não sei aonde. Então o risco de vida se apresenta para o servidor em toda a instância. E não há critério, são pagas indistintamente. E sobre elas foi recolhida a previdência. Então, ou a administração devolve esse valor,
ou a administração incorpora a parcela no benefício. Por causa dessa dificuldade administrativa, gerencial da administração previdenciária de incorporar esta parcela, é que o tribunal simplesmente determina um prazo para que ela venha a tomar a medida. Porque se deixar como mera recomendação, ou deixar na mão do servidor, sair lá do interior, ou de Manaus, e a Amazonprev pedir, a Amazonprev contumazmente nega. Foi esse, em razão da realidade... Eu só gostaria de interromper Vossa Excelência, claro, para só lhe perguntar, e a resposta eu gostaria que fosse bem objetiva, então Vossa Excelência acha que é legal, é constitucional o tribunal, através de recurso, rever uma decisão para determinar ao órgão que ele inclua uma parcela. Vossa Excelência entende que é legal? Sempre entendi, Excelência. Pronto, era sempre só o que eu queria saber. Eu sempre achei que o tribunal devia julgar o ato ilegal, manter o pagamento, e assim que nós pedimos, daquilo que já está sendo pago, para acrescentar uma nova parcela. Porque, de fato, se um pedaço do provento está faltando, o ato é ilegal nesse aspecto. Mas o Ministério Público sempre foi vencido neste aspecto, o tribunal entendeu não, que era melhor julgar legal por outro aspecto empírico. Quando julgava ilegal, o pobre do aposentado podia ter um ataque do coração quando recebia a notícia de que a aposentadoria dele tinha sido julgada legal. Até ele lê na última Esses argumentos parajurídicos realmente não, na minha opinião, não são relevantes. Nós tratamos com a realidade de uma sociedade complicada. Eu sei, Excelência, complacente em muitos aspectos e muito difícil de atrair a legalidade em outros. Né? Então, como nossa intenção é que a decisão seja cumprida, a legalidade se materialize, a constitucionalidade do ato se materialize, né, nós precisamos atuar de um modo, às vezes, mais do que meramente pedagógico em relação Eu queria pedir permissão aos dois interlocutores que engrandecem o debate, mas, ao que me parece, o tribunal já, nessa decisão, conselheiro Érico, deu o direito. Apenas a Amazonprev não cumpriu e o interessado requeriu. Não. A decisão foi pela legalidade, registro, e há várias situações. Uma, agora, o tribunal tem dito legalidade, registro e manda incluir. Neste caso aqui, foi legalidade e registro, que eu concordo perfeitamente. É o meu entendimento. A decisão. E agora o tribunal está revendo essa decisão para dizer que, além disso, deve também incluir, o órgão previdenciário deve incluir uma gratificação. Eu insisto, na minha posição pessoal... Doutor, é que no relato vem dizendo que esse servidor já recebia há mais de 5 anos essa gratificação e que ele foi retirado. É isso, senhor relator? No seu processo diz isso. Que o interessado vinha recebendo essa parcela há mais de 5 anos, de 20%. Enquanto estava na atividade, conselheiro, quando ele passou para a inatividade, nas parcelas dos proventos dele, não apareceu lá. Perfeito, entendido. Que ele tem direito, eu não estou tirando nem retirando o direito de ninguém. Aliás, eu na presidência do tribunal, trouxe um voto condutor que tem servido a todos os que se aposentam dentro do Tribunal de Contas, fazendo integrar o que não acontecia antes da minha presidência, a gratificação de tempo integral, que as aposentadorias do tribunal, não é isso, doutor Iara, não levavam em consideração a parcela de tempo integral. Na presidência, eu trouxe o primeiro voto e, a partir de então, todos os servidores do tribunal têm direito a aposentar-se com a parcela de tempo integral. Mas isso é um ato da administração. Quem tem que fazer isto é a administração. Quem gere o Tribunal de Contas é o presidente do Tribunal de Contas. Referendado Quem por gere no seu caso. o Estado do Amazonas é o governador do Estado. É ele que tem que tomar esses atos administrativos. O que o tribunal está fazendo é um ato administrativo pelo gestor. Está dizendo ao gestor, chamou para si a responsabilidade de administrar o fundo previdenciário, está dizendo para ele, olhe, tem que colocar esta parcela na aposentadoria do servidor. É com isto que eu discordo, ou disto eu discordo. Só isto. Agora, esta é a minha posição, e todos os processos eu vou manter esta minha posição a despeito das belíssimas argumentações empíricas ou
parajurídicas que se apresentam aqui. Na minha opinião, não tem competência o Tribunal de Contas para adotar esse tipo de medida. E o meu voto é este. Conselheiro Miquiles. Eu li atentamente o voto do conselheiro e o voto de destaque também. E é uma situação que ocorre realmente no âmbito do Estado. A pessoa contribuiu, houve o desconto previdenciário dessas parcelas do gratificação de risco de vida. E na ocasião da aposentadoria, sempre o valor é excluído. É um valor mínimo, a gente reconhece, né? Mas, como disse o procurador, dá para pagar uma conta de luz, dá para comprar 2 ou 3 quilos de carne. E a única maneira que nós encontramos aí, porque se levar para a parte interessada, requerer junto ao Amazonprev, sempre será negado, porque o Amazonprev se baseia num parecer da Procuradoria-Geral do Estado, que diz que o aposentado, o servidor, não tem direito a levar aquela parcela da gratificação para a aposentadoria. Aliás, é uma posição que outros tribunais também têm a respeito de determinadas gratificações. O Tribunal de Contas da União pensa diferente. E, em razão disso, no âmbito da primeira Câmara, nós seguimos uma orientação do Ministério Público e reconhecemos a legalidade das parcelas que compõem aquele ato. E abrimos o prazo para que, no caso, o Amazonprev, aliás, o Amazonprev não, no caso de aposentadoria, abrimos prazo, segundo uma decisão que nós temos aqui do colegiado, ao chefe do Poder Executivo, porque quem é o chefe do Poder Executivo? Quem edita o decreto. Ele é que assina o decreto de aposentadoria, não é o presidente do Amazonprev. Então, por isso que eu acho que, ainda que já tem situação semelhante aqui, em que, em grau de recurso, o tribunal tem determinado essa inclusão da parcela, né, da gratificação de risco de vida, ou gratificação de localidade, etc. Então, eu penso que, fugindo, me abstendo de qualquer parte, digamos assim, procedimento correto, meu voto é acompanhando o relator. Eu penso mais no aposentado que está lá, né? Eu já tive a oportunidade de mencionar isso aqui. Uma morte. Uma morte, né? Então, por isso eu acompanho o relator. Continua em discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência, conselheiro Pinheiro. Vou tentar ver se eu contribuo e, ao mesmo tempo, me posiciono acerca do assunto. Nós nos deparamos nas câmaras, e especialmente nós tivemos lá na primeira Câmara, com várias situações como essas. Inclusive decisões da segunda Câmara e da primeira, em determinados momentos, diferentes. Não diferentes, diferentes no sentido de que uma acresce uma determinação para que seja incluída a parcela, determinado direito. E aí, aqui nós estamos tratando de risco de vida. Quando o tribunal não determina a inclusão dessa parcela, e aí que eu defendo a tese, e permissa venha os pensamentos contrários, de que o tribunal sim teria competência para fazer a inserção, desde que, obviamente, em função de que nós temos aí uma parcela, uma garantia legal, que, se não for, não basta só, melhor dizendo, ser reconhecida pelo tribunal. Também necessita que o tribunal determine a inclusão. Naqueles processos, inclusive hoje, analisando os processos que estão na pauta, vendo de um por um, encontrei um também exatamente muito parecido no sentido do voto condutor aqui do conselheiro Júlio,
com relação à questão da inclusão da parcela. Quando não há essa determinação, o órgão Amazonprev não inclui, de forma alguma inclui. Portanto, fica um direito consolidado e uma não garantia desse direito por conta de que não houve uma determinação do tribunal. A partir dessa observação, como Vossa Excelência está dizendo, o tribunal passou na primeira Câmara a fazer essas determinações e todas foram cumpridas. Naquelas que ele não determina, que existem algumas decisões da segunda Câmara nesse sentido, inclusive um objeto de recurso hoje, eles não incluem. Portanto, eu sou favorável à tese e acompanho o voto do eminente conselheiro Júlio Cabral. Submeterei a votos. Decano. Com o relator, senhor. Raimundo Miquiles votou com o relator. Cabral, desculpa, é o relator. Pinheiro com o relator. Arimoutinho, Juninho, com o relator. Por maioria, vencedor o voto relator no processo número 1152/2014. Eu só queria, eu tenho que ir para o aeroporto, mas eu vou tentar chegar ao fim para passar a próxima sessão, já alertando pelas publicações necessárias do dia 28, quando o decano oferecerá o relato das contas do governador, exercício de 2013. Às 12 horas. Vossa Excelência marcou para meio-dia? 12 horas. Não, eu. Horário do almoço, Excelência. Bom horário. 11 horas. Olha que hora é a sessão, então não terminou. Olha. E olha que Senhor quem viaja presidente, hoje sou eu para médico. Eu só queria pedir que Vossa Excelência desse uma... Porque nós temos Não, eu vários posso fazer processos, as duas coisas. Eu vou vários, meiar. vários processos que estavam na sessão passada, em que foram retirados de pautas por sugestão do eminente conselheiro Miquiles, que é da minha relatoria, que diz respeito à questão da aplicação da multa do relatório de execução orçamentária. E Vossa Excelência tem que sair ao aeroporto. Se por um acaso Vossa Excelência pudesse antecipar essa discussão, se não for... Eu tenho uma sustentação por conta oral, de que Vossa Excelência estava presente na sessão e para não quebrar a questão do quórum. Eu tenho um pedido de sustentação oral que eu vou atender. Qual o processo, Excelência? Do relato ainda do eminente conselheiro Júlio Cabral, é o processo número 6.124 de 2013, revisão interposta por Almino Gonçalves de Albuquerque, no processo 3304 de 2012. O solicitante é o eminente causídico, o doutor Juarez Frazão Rodrigues Junho. O relato é vosso, conselheiro Cabral. Processo número 6.224. Não houve destaque de vossos pares. 6.224, Excelência? 6.124. Ah, tá. Trata-se de um recurso de revisão. O interessado é o senhor Almino Gonçalves de Albuquerque, prefeito municipal à época, do município de Itapauá. E o órgão instrutor sugeriu o conhecimento do recurso de revisão, negando-lhe provimento. O doutor Ministério Público, por meio de parecer número 946 de 2014, opina pelo conhecimento e provimento deste recurso. Este é o relatório. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Juarez. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora auditora, senhores auditores, eminentes representantes do Ministério Público, senhoras e senhores presentes, meu cordial bom dia a todos. Excelência, eu vou tentar ser breve, até mesmo em razão da viagem de Vossa Excelência. Aqui, como relatado pelo eminente conselheiro Júlio Cabral, cuida-se na espécie de recurso de revisão interposto pelo senhor Almino
Albuquerque contra o Acórdão 470/2013, que foi proferido em sede de recurso de reconsideração. Aqui a questão, Excelência, é que, na percepção da defesa, o laudo técnico da comissão de inspeção parece-me que não se aprofundou na questão de fundo da interposição, porque aqui, nesta revisão, trata-se especialmente de questão de direito. Como é sabido, o recurso de revisão ele tem uma via muito estreita. São algumas hipóteses apenas de cabimento do recurso. E, no caso concreto, o cabimento foi a hipótese de interposição foi pela hipótese de que o acórdão revisando foi proferido contra a expressa previsão de lei. E aqui o dispositivo legal violado, na tese levantada pelo recorrente, é o artigo 460 do Código de Processo Civil. No recurso de reconsideração, o recorrente fez dois pedidos alternativos. O primeiro pedido foi de que houvesse a prejudicialidade do exame de uma denúncia que foi formulada por vereadores à época e que, em razão do julgamento das contas, essa denúncia não poderia mais ser apreciada. Essa era uma questão prejudicial. O segundo pedido alternativo, Excelência, é de que que esse pedido não fosse acolhido da prejudicialidade da denúncia em razão do julgamento das contas de 2001, então que fosse acolhido o segundo pedido, que era estender o contraditório e ampla defesa ao recorrente, porque na denúncia ele não teria sido ouvido. Então, os dois pedidos eram alternativos. O Ministério Público, neste caso, ele acompanha a tese jurídica levantada pelo recorrente de que há um vício processual, há uma nulidade. Aqui foram acolhidos os dois pedidos que foram colacionados no recurso de revisão. Agora, o Ministério Público diverge do recorrente apenas na extensão dessa nulidade, porque para o recorrente a nulidade é relativa. A decisão que foi proferida no Acordo 470 foi além do pedido do recorrente. Então, a decisão seria ultra petita. Aí, então, a nulidade seria relativa apenas para abstrair do Acordo 470 alguns itens, os itens 8.1, 2 e 3. Pelo argumento do Ministério Público, a nulidade é absoluta, por quê? Porque a decisão foi totalmente fora daquilo que foi pedido pelo recorrente. Então, aqui há um princípio processual, por isso que eu chamo a atenção de Vossa Excelência, conselheiro Júlio Cabral, que a questão aqui não é a questão de fato. Aqui a questão é eminentemente de direito, é questão processual. O vício que o Ministério Público aponta de que a decisão foi extra petita, ela vai ao encontro da tese do recorrente, apenas nessa extensão, mas o processo contém essa nulidade. Então, não se está discutindo fatos, está discutindo um vício processual. O artigo 460 do Código de Processo Civil diz que é defeso ao juiz conceder além ou aquém daquilo que foi pedido pelo autor. E o autor, no recurso de reconsideração, demonstrou um fato impeditivo para a apreciação da denúncia, que foi o julgamento das contas de 2001 do recorrente. Neste caso, havendo o recorrente logrado êxito em demonstrar o fato impeditivo, o primeiro pedido foi acolhido. Portanto, o arquivamento da denúncia era automático. Aí diverge o Ministério Público. O Ministério Público diz que não, que a tese sustentada pelo recorrente, de que haveria nulidade relativa, esbarra de que, na decisão revisanda, não encontra a determinação de arquivamento. Porém, o recorrente dissente da argumentação do Ministério Público nesse aspecto, porque a prejudicialidade, se admitida, o caminho natural da denúncia é o arquivamento. Não precisaria estar estampado no acordo que a denúncia teria que ser arquivada. Ora, o pedido inicial, o pedido principal do recorrente foi acolhido, de que havia a prejudicialidade para o exame da denúncia. Por essas razões, Excelência, o recorrente pugna que Vossa Excelência acolha o recurso, dando-lhe provimento para declarar a nulidade relativa do acordo,
para excluir os itens 8.1, 8.2 e 8.3, que determinam que a denúncia seja remetida ao órgão técnico para que notifique o recorrente e, depois dessa notificação, encaminhe o processo para o Ministério Público. Ora, o pedido de contraditório e de ampla defesa que foi feito para o recorrente foi para lhe oportunizar a própria defesa, não para que esse contraditório fosse um sustentáculo para o Ministério Público depois vir interpor algum recurso. O pedido do recorrente foi para exercer o seu direito, não para dar essa oportunidade ao Ministério Público. O Ministério Público não precisa dessa tutela que foi concedida no acordo revisando. Por essas razões, Excelência, o recorrente pugna que a questão sendo essencialmente de direito, havendo um vício processual que não é descaracterizado pelo Ministério Público, apenas ele o dá numa extensão maior, pede o conhecimento e, no mérito, o provimento para que sejam desconstituídos os itens 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4 do Acordo 470/2013 e determinando o arquivamento da denúncia em razão das contas já terem sido apreciadas. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Presidente, eu vou retirar de pauta, Excelência, porque eu preciso olhar esse processo com mais calma. Então, peço vênias ao doutor advogado e vou retirar de pauta para olhar com mais calma, Excelência. Se essa causa cessa o efeito, prossigo com a reunião. Não há destaque. A próxima pauta, por favor, doutor Michel. Do eminente conselheiro Raimundo Miquiles. Vejo destaque, sim. Demais processos da pauta júri cabal aprovados. Eminente conselheiro Miquiles, pauta de Vossa Excelência, 2056-2012. Prestação de contas, Manaquiri, 2011. O conselheiro Eric é destacante, o conselheiro Pinheiro mantém a sua posição a CP. E o meu destaque, para manter a coerência com os meus próprios votos, é a aplicação das multas pelos valores atuais. Aliás, parece, nesse ponto, que o tribunal tem agido dessa forma. Então, é por isso o destaque. Eu queria lhe pedir permissão, doutor Érico, para dizer que eu achei inteligentíssimo quando ainda agora Vossa Excelência meiou essas multas para que ela não ultrapasse o limite mínimo da regularidade em R$4.000. E até sugiro que, quando ocorre como no seu voto, seria cerca de R$8.700 que Vossa Excelência seguisse, que eu acho uma linha inteligentíssima da Corte. O ACP fosse freado naquele limite do mínimo da irregularidade. Quando damos uma conta regular, com valor aritmético maior do que a irregularidade. Eu só estou me remetendo àquele posicionamento dos 4.000 anteriores. Não dizendo que ele é o número exato, mas qualquer número abaixo de até 6.000, eu acho absolutamente coerente com a penalidade, né? Com quantificar. Vossa Excelência está entendendo, conselheiro Miquiles, que eu estou dizendo? É que 12 meses de ACP dá 13.000. Uma irregularidade pode ser de 7.000. A regularidade tem uma multa quase o dobro. Mas Vossas Excelências decidem. Mas agora tivemos esse parâmetro. Mas Excelência, se ela tem uma escala... A multa anterior não era específica de ACP, Excelência. Pior, ela englobou tudo e mais o ACP. Sim, mas foi feitas ressalvas, foram feitas ressalvas, mas não e é o que eu estou pedindo, que agora é só ACP. Presidente, se tem uma escala, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, o máximo... não há como o seu raciocínio vingar, Excelência, porque... Não, eu não discuto isso, não. Não, eu só discuto que... Vossa Excelência disse... Que nós temos que subir, então, o valor da irregularidade. Mas não tem... Presidente. Há votos. Vou atender. Há votos. Eu já tentei explicar isso para o conselheiro Pinheiro, que é sempre pelo zero, e às vezes, ao votar pelo zero, acaba conduzindo a vitória ao número maior. Não foi isso?
sempre há um posicionamento a maioria acerca Certo. da matéria. Eu ainda há pouco fui vencido aqui. Não, eu digo, mas que ele foi Brilhantemente. vitorioso. Fui vencido brilhantemente. Conselheiro, eu tenho que... E a gente tem que se quedar ao resultado. Certo, não, mas eu não Paciência. teve nem voto ainda. Mas Só era estou... pra gente já ter. O conselheiro Érico pugna pela multa atual de R$ 1.096,03 por mês. Conselheiro Miquiles o faz regulares com ressalvas e multa de R$ 8.066. 10 meses de atraso. Já está pacificado. Voto sempre com a multa atual. Proclamo Vamos para frente. regular com a multa do conselheiro Érico. Próximo processo. Não há. Agora é uma hora de sessão. Próximo, dou então por aprovados os demais processos da pauta Raimundo Miquiles. Inicio com processos em bloco. 2 ou 3 blocos, conselheiro Pinheiro. Excelência, na verdade nós vamos... Vossa Excelência. Eu vou fazer uma sugestão em função da ponderação que foi feita pelo conselheiro Miquiles na sessão em que havia aplicação de multa igualmente a todos os gestores, em função da questão do relatório resumido de execução orçamentária. E o conselheiro Miquiles ponderou, inclusive a defesa estava presente, o doutor Juarez fez uma sustentação oral acerca da matéria, e o processo eu retirei de pauta em função dessa posição que foi majoritária, que as multas deveriam ser aplicadas proporcionalmente. E eu pedi para a assessoria fazer um levantamento, e para manter o voto, eu vou manter o voto, mas observando essa questão da proporcionalidade para que a multa seja aplicada com base no artigo 308, inciso 2, em função dos meses de atraso. Então, para que seja registrado em ata e que fique configurado quais são as prefeituras, e como muito poucas daquelas todas haviam entregue os 6 bimestres, apenas 3 prefeituras, Itacoatiara, Manaquiri e Silves, e a ponderação da defesa foi exatamente nesse sentido, na questão da proporcionalidade também. Outras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prefeituras entregaram 5 bimestres. Portanto, atrasaram um bimestre. As outras 4, 3, 2 e 1, assim sucessivamente. Então, a posição já foi tomada inicialmente acerca da tese aqui colocada no voto, e atendendo às ponderações e, ao mesmo tempo, para que nós não tenhamos discussões ad eterno acerca da matéria, eu revejo o meu voto no sentido de aplicação da multa seja proporcional às prefeituras de Apuí, Guajará, Humaitá, Iranduba, Itamaraty, Maués, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro, Maturá, Borba, Careiro, Quari, Pixuna, Manicoré, Novo Aripuanã, Alvarães, Anamã, Beruri, Canutama, enfim, todas as que estão elencadas, que eu posteriormente entrego à assessoria de Vossa Excelência a taquigrafia, para que possam fazer a inserção no voto, estabelecendo multa por mês de cada uma no valor de R$ 1.099,03, sendo que essas primeiras 8 que eu fiz menção, apenas 1 mês de atraso. As restantes, assim sucessivamente, 2 meses, 3 meses, 4 meses e por aí em diante. O destacante, que foi Júlio Cabral, acompanha ele na redução da multa, mas não na exclusão das demais. E, no caso, nós teremos a sustentação oral. Vossa Excelência teve acesso ao voto? Excelência. Não, eu estou fazendo só o que está sendo feito aqui foi exatamente aquilo que foi proposto. Sim. Na sessão em que nós julgamos. Perfeito. E o conselheiro Júlio Cabral tem um posicionamento de não retirar absolutamente nada. Por exemplo, aquela questão das multas. Mas ele aceitou a redução com a permanência das outras 2 multas. Não foi isso, relator? Não sei, Excelência. Vossa Excelência aceitou a redução. Não é isso, doutor Márcio? Por favor. Bom,
eu acho que Sua Excelência o conselheiro Júlio também acordou por essa proporcionalidade que foi proposta pelo conselheiro Miquiles. Eu entendo eu que... não acordei com nada, Excelência. Nada, Excelência. Vossa Excelência Não. foi 15 dias atrás. Continuo dormindo, Excelência. Não acordei com nada. Não disse que Vossa Excelência está dormindo. Não, Já pois a é. segunda vez que tira do tópico. Pois é, esse processo já está... Excelência, eu tô mantenho querendo- os meus votos, o meu voto... Vossa Excelência já encerrou? Já encerrei. Já encerrou? Vossa Excelência pode- Então, como são vários processos, Excelência, eu destaquei aqui por cor, então eu vou ter que falar todos, não sei. Enfim, no 2680, 5698, 5294... Nós acompanharemos o seu bloco, pode dizer. Pronto. Então, nesses processos, Excelência, o voto do relator é provimento parcial, excluindo as multas do relatório de gestão fiscal e reduz o valor da multa aplicada pela inadimplência do relatório resumido de execução Exatamente. orçamentária. De 8 mil e pouco para 6 mil. Pronto. E o meu destaque, Excelência, mantém as multas do relatório de gestão fiscal, como Vossa Excelência falou, presidente, acompanhando a redução da multa do relatório resumido de execução orçamentária. Este é o meu voto. Nos outros, que eu também não... São vários, que eu destaquei em vermelho, o voto relator é provimento total. Anula as decisões recorridas que aplicaram multas pelo relatório de gestão fiscal, e o meu destaque é negando provimento. Mantém as decisões recorridas que aplicaram multas pelo relatório de gestão fiscal. Senhor E tem uma observação que o processo 291, 2901 e 2013, pelo não conhecimento do recurso, porque foi detectado o falecimento do recorrente. Então, desaparece o interesse de agir. Este é o meu voto destaque, Excelência. Conselheiro Pinheiro, me parece que Vossa Excelência departamentalizou os votos. Sim, sim. E, por enquanto, só anunciou o primeiro. Eu anunciei fez as prefeituras que Sim. atrasaram um Sim. bimestre, 2 bimestres, 3, 4, Perfeito. 5. E unificou os valores na Na proporcionalidade. proporção do que está estabelecido no 308, inciso Quanto à 2. redução, pacificado. Quanto à redução, pacificado. Quanto à exclusão, divergência, Pinheiro Cabral. Relatório de gestão fiscal. Senhor advogado. Estou falando de execução orçamentária. Doutor Juarez, por Senhor favor. presidente, eu fiz a inscrição para a sustentação oral nesta sessão, porque alguns processos, a exemplo do 830 de 2013, naquela sentada foram retirados de pauta. Então, ficaram Sim. sem a sustentação. Por isso, eu fiz a minha inscrição. Mas, apenas para ser breve, presidente, o posicionamento do conselheiro Júlio Pinheiro já é conhecido da Corte, e o posicionamento do conselheiro Júlio Cabral da mesma forma. Apenas para me manifestar acerca do destaque do conselheiro Júlio Cabral e pedindo vênia à Sua Excelência, conselheiro, e também como os votos serão colhidos, apenas para cimentar as alegações que foram ditas aqui da tribuna naquela ocasião. É muito justo, é muito certo que o tribunal deva multar os gestores inadimplentes com os seus relatórios, com suas prestações de contas. Mas, neste caso concreto, o eminente conselheiro Lúcio Albuquerque não está presente, mas ele, por exemplo, faz alguns votos multando pela resolução em valores menores, e neste caso aqui não se trata dessa situação. Aqui são as multas que estão sendo aplicadas a teor da lei número 10.128, que diz que 10.028 de 2000, que aplica a sanção na base de 30% dos vencimentos dos gestores. Então, é neste aspecto apenas que a defesa quer reforçar que para a aplicação desta sanção havia necessidade de lei. As resoluções do tribunal, então, neste caso, não se aplicariam porque não teriam, com todo respeito ao destaque do eminente conselheiro Júlio Cabral, que adota entendimento de que as resoluções teriam essa força normativa, mas esse entendimento, com todo respeito, vai em colisão com aquilo que é sustentado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. A resolução não é lei, não vai ter essa força de lei e não vai poder substituir. Agora, mas isso se deu a partir da Lei Complementar 120, que é outra coisa. Aí, correto. A partir da Lei Complementar 120 de 2013, então, passou a ter esta Corte competência para aplicar a multa que está prevista lá no artigo 5º, inciso 1,
da Lei 10.028 de 2000. Aqui, sim, neste caso, a partir de então, haveria essa possibilidade. Anteriormente, esta Corte estaria proibida de aplicar esta multa, ainda em que pesem as boas razões do eminente conselheiro Júlio Cabral de que devem ser mantidas essas multas. Por essas razões... Isso com relação ao relatório de gestão fiscal. Com relação ao relatório de gestão fiscal. Com relação ao relatório resumido de execução orçamentária, aqui os recorrentes, no caso dos processos em que representam, encampam a tese adotada por Vossa Excelência. Então, nesse aspecto, os recorrentes pedem o provimento dos recursos, parcial, para excluir a multa do relatório de gestão fiscal, porque aplicada em desacordo com a legislação vigente, e a manutenção da multa, mas dentro da dosimetria que está sendo sugerida. Aliás, a tese sustentada pelos recorrentes é que a multa aplicada no caso seria aquela prevista na resolução antes da resolução 02 de 2000, resolução 04 de 2002, antes da alteração da resolução 25. Seriam valores da resolução 01 de 2009, em razão de que voga no direito administrativo a irretroatividade da norma penal mais gravosa na tese defendida, inclusive, pelo eminente conselheiro Raimundo Miquelis. Por essas razões, pugna-se pelo provimento dos recursos. Eu queria lembrar que no momento de síntese inteligente, o conselheiro Érico atribui a mim e eu a ele, até hoje a gente discute, nós chamávamos o conjunto da obra. Ao que me parece, nós temos 3 períodos. O relator já se pacificou com o voto do conselheiro Cabral, destaque, quanto à dosimetria da pena, com o tamanho, igualou, nivelou, colocou para todos. A divergência prende-se apenas às 2 multas da orçamentária e do fiscal, certo? Eu queria ouvir, o decano está em condições já de votar? E Vossa Excelência, conselheiro Raimundo Miquelis. Eu, na ocasião do julgamento desse processo, e é um processo administrativo, eu fui voto vencido. Eu entendia que não caberia, naquela ocasião, a punição do gestor. Até porque já ocorreu, por exemplo, nesses mesmos gestores aqui, eles foram penalizados nesse processo aqui, processo administrativo, e foram penalizados também lá na prestação de contas, né? Então, há uma dupla penalidade. Então, eu não posso votar pelo provimento, porque aí vai permanecer a multa, que eu seria totalmente contra, né, as multas, né? Por isso, nesse caso aqui, presidente, eu vou me declarar impedido de votar nesses processos todinhos. O mesmo faria. O eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Então, nós temos... Empatou e Vossa Excelência desempata. Não, já desempatei. Não tem nenhum risco. Como de sempre, eu voto pela multa menor. Acolho e proclamo quanto à unificação das multas propostas pelo relator. Divergente sou apenas do conselheiro Cabral na aplicação das multas, ficando com o voto. Vossa Excelência permaneceu com uma outra multa, conselheiro Pinheiro, que eu quero lhe acompanhar. Foi a multa que, fora a unificação, tem 2 outras multas. Vossa Excelência se absteve das 2 multas, eu acompanho-lhe. Proclamo o resultado. Por maioria, prevalece o voto do relator. Muita gente me pergunta por quê. Diz, por que a pequena recebe, a grande não recebe nunca? Na grande só ganha o advogado. Votos a seguir. Ainda Vossa Excelência, conselheiro Júlio Pinheiro. Enquanto ele para aqui, eu quero comunicar que, ao convocar a reunião com o conselheiro Pinheiro, é Vossa Excelência o relator. A nossa próxima reunião será dia 28,
às 9h30 ordinária e a extraordinária com as contas do relator, do governador, decano Lúcio Albuquerque, às 11 horas. Já está marcada as próximas sessões. Vossa Excelência, com a palavra para o processo 1105 de 2014. Se me permite a interrupção, é o mesmo assunto anterior sobre inclusão de gratificação de risco de vida e, portanto, acho que é pacífico. O meu voto é no mesmo sentido e os outros, creio... Exatamente. Esclarecido pelo voto visto Érico Desterro, proclamo, por maioria, a prevalência do voto Júlio Pinheiro neste processo de número 1005 de 2014, 1105. aposentada 1105, Excelência. 1105 da senhora Laíse Maria Souza, auxiliar de patologia. Os demais processos de vossa pauta não mereceram nenhuma outra observação. Tem mais dois destaques, Excelência. O processo 2284 tem um destaque do conselheiro Érico Xavier de Terri Silva. Desculpe-me. Eu já disse das minhas angústias pelo médico, pelo avião, pelo frio. Excelência, Sim, prefiro a presidência. processo número 2834, prestação de contas de José Raimundo Souza Farias. Obrigado, conselheiro. Senhor presidente, o destaque do conselheiro Érico é a ACP. É a mesma coisa anterior também. Matéria em que Vossa Excelência tem sido vencido, proclamo vencedor o resultado para aplicação de multa do ACP relativo ao mês de fevereiro. Foi mais exatamente só um mês, Excelência. Só um mês. Excelência. E, portanto, Vossa só Excelência... vai levar 1.096. Claro, mas... Conselheiro Érico, uma Vossa Excelência pergunta. não colheu os votos dos outros. Tem gente aqui que vota que, sendo um mês, não É isso que eu ia perguntar, nem Vossa Excelência. sempre é que é aprovado. Você atrasou mais o meu avião. Conselheiro Érico, esse atraso foi mais de 30 dias? Não sei, Excelência. Não, Excelência. Aliás, Excelência, se a discussão for essa, me permitam, por conta própria. Menos de 30. Se tem situação... O atraso é só de um mês. Sim, portanto, querido. A minha pergunta foi mais ou menos de 30 dias, por causa do conselheiro Miquiles, que tem um posicionamento. Eu tenho... Se é um mês, pode ser de um mês e um dia o atraso, com relação ao mês se anterior. foi de um mês, eu entendo que completou os 30 dias, e como tal, prevalece o raciocínio do conselheiro Érico, o voto prevalece com a... Colhe os votos, Excelência, a opinião de Vossa Excelência. Decano, como vota Vossa Excelência? E Vossa Excelência, conselheiro Pinheiro? Cabral. Me perdoe. É de boa madeira e por isso suas naves aqui aportaram. Excelência, você sabe do meu posicionamento. Sim, mas o conselheiro quer ouvir em couro. A multa! E Vossa Excelência, conselheiro Miquiles? Eminente relator. Sem a multa. Mas é 30, tudo bem. É um conselheiro Ari. Tem informação aqui no voto. Conselheiro Érico, eu já conheço, Vossa Excelência prevalece seu voto. Processo tem uma multa de ACP de um mês, valor 1.096, sua fração. Próximo, conselheiro Pinheiro, prestação de contas de Maria das Dores. Prefeitura de Boca do Acre, 2011. Destaques, Miquiles e conselheiro Érico. Na verdade, o destaque do conselheiro Miquiles, pelo que eu li do voto, é só a questão do enquadramento no item... Não é isso, conselheiro Miquiles? Que não muda absolutamente nada. Faço a ressalva dos convênios. E a ressalva dos convênios. Quanto ao conselheiro Érico, é o valor da multa do ACP. Exatamente. Isso. O posicionamento do conselheiro Miquiles não muda o resultado final e faz a ressalva dos convênios. E o conselheiro Érico... e o seu voto? O meu está já disponibilizado, regular com ressalvas, sem aplicação dos votos. Tem um... Tem um alcance, né? No seu voto. Excelência. Não. Peraí, então eu estou no voto errado aqui, só um minutinho. 1081, 2013, né? Excelência. Maria das Dores Oliveira Munhoz, prefeita. Não, Excelência, eu estou no voto errado. Essa daí é exatamente a irregularidade. Desculpe, eu estava no voto errado. Eu estava no voto...
A observação Miquílias concorda fazendo as seguintes alterações. Convênios, alterar o valor da multa, e o conselheiro Érico faz a observação do ACP, matéria já dirimida. Vossa Excelência tem um voto de alcance. R$ 1.016.027,63. Que foi concordado com o conselheiro Miquílias. Pacificado. Eu apenas estou reduzindo o valor da multa para R$ 6.453, estabelecendo prazo também para o recolhimento da multa, a Fazenda Estadual. Obrigado, já entendi. Olha, o conselheiro Pinheiro não aplica multa em ACP, o conselheiro Érico faz. O conselheiro Pinheiro pede uma multa maior, o conselheiro Miquílias uma menor. A Corte tem decidido. ACP, multa atualizada. Valor daquelas outras multas atualizados. 152. Esse pacificado. Né? Também estou propondo no meu voto de destaque que se exclui os convênios. Seja considerado em débito naquele valor de R$ 1.016.000 e com prazo de 30 dias para recolher o débito à Fazenda Acolho, Municipal. Excelência. Isso aí está implícito, só que não foi escrito, observado, está absolutamente implícito. O alcance, certo. A consequência é essa. Mas não há nenhum Embora problema. nunca consumada. Mas não está no voto. Excelência, acolho, Vossa Excelência. Proclamo o voto, conforme já discriminei de início. Foi aplicada a multa do ACP Érico, a multa atualizada, o alcance unânime. Não há discordância do plenário nos demais. Tem o ACP dá 13 mil, a multa Érico. 12 vezes 1.096. Produto 13.157,37 centavos. Próximo, demais processos da pauta Júlio Pinheiro aprovados. Tem pedido de vista do conselheiro Érico a 2 processos. Ao conselheiro Miquílias, mas eu não cheguei na pauta do conselheiro Érico. Conselheiro Érico, não tem nenhuma observação à vossa pauta, a não ser um pedido de vista do conselheiro Miquílias no processo número 10.890 de 2002. 12 aninhos. Bom, Scott. Pauta do eminente conselheiro Ari Moutinho. Prestação de contas de Antônio Fernando Vieira, prefeito de Figueiredo, 2007. Inúmeras... Excelência, a dosimetria. A única diferença do meu voto para o destaque do eminente conselheiro Raimundo Miquílias. Nova e velha. Resumindo, pegando furo do Paracuba. Mas aqui, doutor Érico, é aquele caso. Nós temos aplicação de 5 multas. Entendo o conjunto da obra, Excelência. A, B, C, D, 5 multas. É o menor dos problemas dele. Não, a minha pergunta é outra, doutor Érico. Era se aqui cabe aquele raciocínio do conjunto da obra e as suas discriminações. Porque essa multa, quando ela é muito elevada, Vossa Excelência sabe que se usa esse artifício de inteligência para ter recebimento e parcelamento. O valor alto é aquela história, só ganha o doutor Juarez. Senhor presidente. Pois não. Eu só pediria que Vossa Excelência... Eu ainda tenho sessão da Câmara depois da sessão aqui. Agora eu estou preocupado com o conselheiro Júlio Cabral, que tem que estar se alimentando constantemente. Vossa Excelência quer atrasar meu voo. Lá o voo da fome. Não, eu quero adiantar o voo de Vossa Excelência. Excelência, passa Ari Moutinho. O voto é apenas com divergência de valores. Raimundo Miquílias pela antiga, Ari Moutinho pela nova. Pacificado. Pacificado, proclamo o voto vencedor Ari Moutinho. Na caso da conselheira Iara, há um pedido de vista no processo número 950/2014 por parte de Vossa Excelência, conselheiro Miquílias. Agora, na sua pauta de auditora Iara Santos, me perdoe, em homenagem ao sobrenome do doutor Santos, Fausto Santos, eu peço-lhe atenção para o processo 2266 de 2013, prestações de Carlos Alberto Chirano Rodrigues, Alfredo da Mata, 2012, da Fundação Alfredo da Mata. Destaque, Érico Desterro.
Aí também a divergência é quanto ao valor da multa, que é o valor mínimo de R$ 1.096,03 por mês. E a conselheira está concordando. Então, não pacificado, proclamado. Eminente conselheiro, na condição de conselheiro Mário Filho, recurso de revisão de Maria de Lourdes Mendes, aposentada, sanitarista, Suzane. Assunto também já debatido 3 vezes nessa sessão, risco de vida. O tribunal agora está dando risco de vida. Agradeço e proclamo o voto vencedor do relator, no caso, com provimento integral. Também eu pedi. Eu não queria me demorar nessa matéria, que não tem nada a ver com a outra, mas eu estava comentando com o procurador as dificuldades que nós tínhamos numa aposentadoria legal, da pela ilegalidade e, na ilegalidade, pedir a inclusão. E aí ocasionou uma morte, já narrada pelo conselheiro Miquiles há 5 anos e meio atrás. E, como tal, se é legal, é legal. Se inclui ou não inclui, é detalhe. Relator, na condição de conselheiro, professor Alípio, pedido de vista do doutor Érico, também professor, processo 1049/2014, concedida. Ainda na condição de conselheiro convocado, prestação de contas de Aldemar Amazonas Afonso, Federação Olímpica 2010. Perdão. Nós estávamos no 28/2014 do conselheiro Mário Filho. E foi votado. Por entendimento geral do plenário, o conselheiro Érico fez o alerta de que a matéria já estava pacificada, que já havia sido discutida inúmeras vezes, e eu ratifiquei por economia de tempo. Sim, senhor. Em seguida, estamos concedendo vista ao conselheiro Érico no processo já dito. E agora, dito o 1582/2011 do conselheiro Alípio, naquela altura, com destaque a Júlio Pinheiro apenas pela inaplicabilidade do ACP. As contas são regulares, com multa pacificada, proclamo o resultado, que o ACP é matéria pacificada. Tá? Aprovado o processo Alípio 1582. Em seguida, Vossa Excelência, agora como auditor, tem o processo número 1052, que há destaque do eminente conselheiro Érico Desterro. Vossa Excelência toma conhecimento... É a mesma situação, Excelência. Risco de vida. Não toma conhecimento. Também a aposentadoria. Permita-me, conselheira, para proclamar vencedor o voto, neste caso, do processo 10.052 do relator Alípio, que ainda continua com a palavra para o processo 10.138 de 2013, prestação de contas de Paulo Souza dos Santos, Câmara Municipal Pauini, 2012. Obrigado, Excelência. O conselheiro Érico fez destaque e pede a multa pelo atraso na informação do GFIS referente ao relatório de gestão fiscal também. E eu estou, com as devidas vênias, discordando do ponto de vista do eminente conselheiro, eu não estou aplicando multa em razão exatamente do que a data, o prazo para aplicação, para envio do relatório de gestão fiscal ficou estabelecido a partir da Lei Complementar 120 de junho de 2013. E as contas são de 2012. Então, seria retroagir a lei. Então, por conta disso, eu estou aplicando a multa, sim, mas a partir dos atrasos, a partir de junho de 2013. Conselheiro Érico. O meu posicionamento é conhecido, no sentido de que sempre o tribunal pôde aplicar essa multa. O fato de que agora está na nossa lei orgânica, não quer dizer que anteriormente, como o tribunal aplicou já várias, não se possa aplicar anteriormente. Então, não é questão de retroação da lei, porque havia já um dispositivo regulamentado do tribunal no sentido da aplicação dessa multa. E, portanto, eu voto, só falta eu dizer o valor, meu voto é no sentido de aplicação de uma multa de R$ 4.000 pelo atraso desses relatórios. GFIS. Discussão. Votação. Decano.
Conselheiro Júlio Cabral. Com destaque do conselheiro Érico. Conselheiro Miquiles. Com o relator. Conselheiro Pinheiro. Com o relator. Conselheiro Ari. Com destaque. Como é que... Está empate? 3-2. Empatou, não. Empatou. 3-2. 3-2. Não tem, nós temos 6 conselheiros presentes fora o presidente. 3. Não pode ter tido esse voto. 3 Lúcio a 2. com relator, Érico, desculpa. Com a divergência, Érico, Lúcio, 2. Com a divergência, Cabral, 3. 4-2. Por maioria, prevalece o voto destaque como o aprovado. Multa R$ 4.000. GFIS. 4-2. Por maioria. 4-2. Não, maioria, excelente, absoluta. Não, maioria absoluta. Por favor. Por maioria. Por maioria. A regularidade, sim, é unânime. Muito obrigado. Eminente conselheiro Érico, eu encerro a ordinária, eu já marquei as 2 outras reuniões. Passo, me permitam, para a administrativa. Sou o relator da matéria, Vossa Excelência tem vista ao processo. Eu não tenho nada a acrescentar. Prevalece o nosso voto. Nada mais. Bom dia a todos.